Ontem, a espiritualidade me trouxe um sentimento sobre o benefício da dúvida. Quantas vezes a gente deixa de viver experiências porque a gente não se dá a oportunidade de experimentar, de conhecer o novo? A gente vive na síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, porque a gente tem medo do que é diferente, a gente tem medo do que é desconhecido. E também a gente tem medo de mudar de opinião e de personalidade. Por quê? O que vão falar de mim? O que ontem eu disse que era verdade, hoje já estou dizendo que é uma mentira. Por que você não pode mudar de opinião? Por que você não pode se transformar em uma pessoa melhor? Se tornar uma versão de você mais agradável, mais gentil, mais intelectual, mais mente aberta. Às vezes a gente deixa de viver muitas coisas porque a gente simplesmente acredita que aquilo não serve pra gente. Mas eu não posso dizer que uma comida é ruim se eu não a experimentei. Eu não posso dizer que eu não gosto se eu não coloquei o meu paladar à prova. Qual o problema de você mudar de opinião? Por que a gente tem que ser quem a gente é sempre? Sustentar uma máscara que às vezes não está sendo gostosa pra gente. Que a gente vai dormir e tá falando, poxa, aquela pessoa vive tão diferente. Será que eu conseguiria sustentar aquilo que ela sustenta? Será que aquela pessoa que me inspira, será que eu tenho essa capacidade? Ah, não, é demais para mim. Ah, o que vão falar de mim? Eu disse que nunca servi e hoje serve. Qual o problema de mudar de opinião? Porque você vai deixar de ser você ou porque você pode se tornar uma versão melhor de você? A gente não precisa viver escravo do que os outros vão pensar da gente. A gente não precisa viver escravo do desconhecido. O medo de experimentar, o medo de viver coisas novas é a ignorância, é a gente não saber o que vem depois, qual é o próximo passo. E como a gente tira esses medos? Estudando, buscando informação, conhecendo, experimentando e vivenciando. E não quer dizer que você se deu a oportunidade de experimentar que você tem que ficar com aquela opinião para o resto da vida. Então eu mudei de religião, entrei para uma nova religião e agora só porque eu falei que era boa eu vou ter que ficar até o fim. Peraí, e se você não gostar? E se você não se sentir bem? Você não pode voltar atrás? Por que você não pode voltar atrás? Quem te disse isso? Quem te disse que você não pode mudar sempre e quantas vezes você quiser? A vida é assim, ela está aí como um grande balcão, né, de padaria, um monte de coisa para a gente experimentar, mas eu todo dia peço pão de queijo. Hoje eu não vou pedir pão francês, não, porque senão o padeiro vai me estranhar. Qual o problema? Você não precisa ser o mesmo. O rio não é o mesmo todos os dias. Se você for na beira do rio, não é a mesma água que está lá. Não são os mesmos peixes que estão lá. Por que você tem que permanecer o mesmo? Você pode ter ali o teu gosto, a tua índole, o teu caráter, mas isso pode mudar, não tem problema nenhum. Não diz quem você é, como você se sente hoje, você se sente agora. Muitas pessoas ficam naquela mesma vidinha porque não aceitam mudar, porque é sempre daquela forma que funcionou. Às vezes trabalham 3 vezes mais, né? Porque estão ali naquele processo engessado. Às vezes não se dão a oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer novas amizades, porque, nossa, fulana é mal falada. Você ouviu a opinião do outro. Você não foi lá conhecer fulana? Será que ela não é uma pessoa bacana? Será que essa pessoa que falou mal dela para você, não é ela que tem uma rixa com ela? E você está se impedindo de conhecer alguém legal? Qual o problema de mudar? Qual o problema do que os outros vão pensar? Eu sempre tenho para mim, se a tua opinião colocar ou tirar dinheiro da minha conta bancária, eu vou levar ela em consideração. Diferente disso, eu vou olhar para o que eu estou sentindo. Se está gostoso, se a pessoa é bacana, se aquela comida é legal, se aquela religião nova me ensinou alguma coisa diferente que me fez uma pessoa melhor. E não uma pessoa melhor para o que o outro vai achar. Mas eu estou dormindo com a minha consciência mais limpa, mais gostosa. Eu estou acordando com mais vontade de viver
Qual o problema mudar? Ah, eu fiz uma faculdade e porque eu fiz essa faculdade eu tenho que trabalhar nessa profissão. No meio da faculdade você descobriu que não se encaixa. Qual o problema mudar? Vamos parar daquela velha história de usar até a última gota do shampoo. Seu cabelo tá virando uma palha, mas você vai usar até a última gota porque você gastou dinheiro? Não tem problema. Não tá funcionando para você. Não quer dizer que é ruim, só que para você não funcionou. Vamos mudar de vida, vamos fazer alguma coisa diferente. Não dá para fazer as mesmas coisas todo dia e esperar uma mudança, esperar um milagre do céu. Faça diferente, experimente outras coisas, se dê a oportunidade. O lugar que minimamente funciona você já conhece, se não der certo você volta. Não tem problema, mas se dê o benefício da dúvida. Qual o problema de mudar, de ser diferente? E se você gostar, vamos ser felizes um pouquinho? Vamos se dar oportunidade? Vamos parar de se importar com o que os outros vão pensar e vamos se melhorar um pouquinho mais a cada dia. Quanto mais a gente conhece, nem que for para dizer que aquilo não é gostoso para a gente expandir um pouquinho mais a nossa consciência. Meu nome é Fernanda, eu sou taróloga e é com muita gratidão que eu compartilho clareza através do tarô. E se você deseja uma leitura nas tuas energias, o link está no meu perfil.